Muito boa noite. Nós estamos dando início ao Diálogo Sul. Como todas as segundas-feiras, a gente desenvolve os Diálogos Sul. Hoje nós vamos nos antecipar à realização da cúpula do BRICS. O BRICS, a cúpula do BRICS vai se realizar esta semana, entre dias 22 e 24, esta semana, né, entre amanhã e quarta-feira, não, amanhã e quinta-feira, e o BRICS vem jogando um papel bastante importante em algumas das mudanças geopolíticas e geoeconômicas que estão ocorrendo no mundo. O BRICS surge em 2006, surge inicialmente com Brasil, Rússia, Índia e China, e agrega, na sequência, a África do Sul, em 2011, conformando o BRICS, e na cúpula do ano passado, na cúpula em Joanesburgo, ela agregou mais 5 novos países, na verdade 6, mas a Argentina, que era um dos 6 países, não confirmou a sua participação, então se agregaram aí é, a mais 5 países. Hoje há 5, né, mas a cúpula em Kazan, na Rússia, que vai ocorrer agora esta semana, ela terá a presença de uma série de países observadores, né? Estão sendo aguardados 32 países, sendo que desses 32 países, 24 são chefes de Estado, né? Inclusive, agora 23, porque com o acidente que ocorreu com o presidente Lula, ele não estará presente fisicamente, né? Terá participação virtual. Nós vamos, na atividade de hoje, especular um pouco sobre as expectativas que nós temos sobre a cúpula de Kazan, sobre o quadro geopolítico em que ela vai se dar, e para isso nós teremos a participação de 2 importantes acadêmicos e estudiosos sobre o tema, que são o professor Evandro Carvalho. O Evandro é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Ele possui pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Pequim. Ele é pesquisador sênior do Institute for Global Cooperation and Understanding da Universidade de Pequim e é também editor da revista China Hoje. E teremos também conosco o professor Samuel Spellman. O Samuel é professor de Relações Internacionais da PUC Minas, né, onde coordena os cursos de especialização em China contemporânea e mudança global do clima. É também especialista em economia internacional, com enfoque na economia da China e nos novos bancos multilaterais de desenvolvimento. Antes de passar a palavra para ambos, eu vou solicitar a abertura dos nossos trabalhos a partir do nosso diretor-presidente, Vicente Trevas, e solicito que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto Ansur, que deem o seu like para amplificar a penetração do canal e, tendo interesse em serem avisados ou avisadas das próximas atividades, cliquem também no sininho. Vicente, por favor, com você. Boa noite a todas e todos, né? É um prazer receber hoje, nessa sessão dos Diálogos Amisul, os nossos convidados. São parceiros nossos, já colaboraram em outros momentos com o nosso instituto e são pessoas muito adequadas para induzir uma reflexão à véspera de um grande acontecimento, né? Se nós consultamos a mídia internacional, os analistas internacionais, hoje a grande expectativa é o que vai acontecer em Kazan. E, portanto,
né, o que vai significar para a formatação dessa agregação os BRICS, né, e o que vai também decorrer dessa dinâmica em relação ao conjunto da dita comunidade internacional, né, ao conjunto dos países que integram aí a nossas Nações Unidas, né? E há muitos comentários já, há muito debate realizado desde 15 dias atrás, né? Inclusive, do ponto de vista do Brasil, há um conjunto de indagações sobre a postura, as apostas ou não apostas que o Brasil irá fazer nesse encontro, né? E também, na verdade, os prognósticos que estão sendo aqui e ali elaborados, né? Do nosso ponto de vista, né, nós queremos, a partir das considerações iniciais do Evandro e do Samuel, né, iniciar um diálogo capaz de nos ajudar a entender o que está em jogo, o que estará em jogo nessa cúpula dos BRICS, né? Nós já sabemos que será, depois de Joanesburgo, a cúpula que vai acolher e vai proceder o BRICS, já o BRICS ampliado, o BRICS Plus, né, o BRICS mais 10, né? Há toda uma demanda de países querendo se vincular, se associar a essa iniciativa, né? E, inclusive, há toda uma percepção do que se poderia chamar o Ocidente coletivo, ou as potências ocidentais dominantes, também uma preocupação de que se estaria formando um bloco alternativo, né, em relação à ordem internacional baseada em regras, segundo a definição da diplomacia dos Estados Unidos, né? E aqui duas considerações que eu gostaria que pudéssemos levar em conta, né, nesse diálogo. Primeiro, o contexto da reunião de Kazan, né? Será realizada 22, 23 e 24, ou seja, no momento em que a cena internacional vive eventos e situações de confronto, né? E aqui, confronto em relação à guerra da Ucrânia, o seu significado, né? Confronto em relação à Palestina, o seu desdobramento, o seu significado e as suas sinalizações. Também confronto em relação a, a uma política dominante do hegemon, no sentido de aplicar aos países sanções e, portanto, interditar as suas possibilidades de futuro, né? É só para relembrar, tanto o, a Rússia, né? A China, o Irã, que agora adentra, né? São países que são objeto de sanções pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né? Portanto, nós temos um contexto, né, diferente de 10 anos atrás. Embora 10 anos atrás, 2014, foi um acontecimento estratégico, que foi a cúpula de Fortaleza. O Brasil era presidido pela Dilma Rousseff. E esta cúpula, na minha visão, ela levou ao BRICS a uma inflexão na medida que se constituiu, né, um fundo significativo, né, capaz de enfrentar as contingências, né, e também o lançamento do New Development Bank, né? Então, na verdade, uma espécie de FMI 2, né, Banco Mundial 2, claro, eu estou aqui fazendo uma comparação não correta. Mas o fato é que, naquele 10 anos atrás, o processo BRICS, porque é importante entender o BRICS como um processo, ele sofreu, né, na cúpula de Fortaleza, uma inflexão. 10 anos depois,
nós estamos para também perceber uma outra inflexão, né? Qual será essa outra inflexão? Em que direção? É só ampliação de participantes? É ampliação de agendas? Né? São indagações importantes. E aqui também é muito relevante nós percebemos o posicionamento dos BRICS originais, né? Como, né, o Brasil vai para esta cúpula, como a Rússia vai para essa cúpula, como a Índia vai para essa cúpula, como a China e a África do Sul. Também é importante, né, saber que apostas esses fundadores, né, esses membros originários, né, dessa articulação estão fazendo suas apostas, estão definindo suas expectativas, né? Então, é nesse contexto que nós queremos que a sessão de hoje possa trazer considerações, possam trazer reflexões e informações sobre essa semana que será muito importante. Muito grato, Granado, passo a você as suas considerações. Obrigado, Vicente. Começamos, então, imediatamente com o professor Samuel Spellman. Samuel, por favor, com você. Pronto, perfeito. Aqui, primeiramente, agradecer ao Roberto Tevas e ao seu irmão Vicente Tevas pelo convite, tá certo? Por estar aqui compondo essa mesa junto ao Unasul, né? E estar participando de um debate tão fundamental, que é, no limite, definir como é que vai ser a agenda dos próximos anos desse grupo heterodoxo, né, de pensamento econômico global, que constitui, na verdade, uma coletividade de estados que visam hoje, né, evidentemente com agendas díspares, mas visam uma alteração do sistema global de maior ou menor grau. E eu abro com essa chamada, porque a situação não poderia ser outra, né? Eu estava revisitando hoje mais cedo aqui alguns dados e, assim, a condição econômica do globo mudou debaixo dos nossos pés. Em 92, pessoal, os cinco BRICS originais, eles compunham cerca de 15% da economia global, enquanto o G7 compunha 45%. Ambos empataram em 30% 2 anos atrás, em 2022. Então, essa igualdade, né, essa equalização, na verdade, ela propõe uma mudança que, na verdade, ela vem muito ali no rescaldo de alguns atores fundamentais que a gente tem no globo, né? A definição do BRICS, como a gente o conhece, na verdade, acaba sendo uma expressão que foi popularizada por um investidor, né, um alto escalão do Goldman Sachs, no começo dos anos 2000, coloca, de fato, essas novas economias que buscavam industrialização, ou que vinham de um legado industrial ali já fundamentado na indústria pesada, como a Rússia, né, descendente da União Soviética, e junto à China, que também teve industrialização ali sui generis, agora alinhados novos países ali que buscavam uma nova tentativa de desenvolvimento após um rescaldo de anos 90 atravessados por crises econômicas. Mas que chega nos anos 2000 propondo uma agenda nova, uma agenda positiva, uma agenda pautada no quê? Na resolução dos problemas internos econômicos, criando uma janela de oportunidade para que se pudesse atuar diferentemente no globo. E que se pudesse atuar nesse globo, criando as condições materiais para que o desenvolvimento fosse pensado agora de um ponto de vista coletivo, mas também colocando em perspectiva a liderança de parceiros regionais de maior peso em regiões que, de forma geral, ainda estavam significativamente instáveis, dadas as mesmas crises econômicas dos anos 90. E eu coloco isso por quê? Porque a gente veio aqui para falar de BRICS, né? Falar de BRICS Plus agora, e a gente às vezes esquece um pouco do contexto que levou a gente a chegar na 16ª reunião do BRICS nessa semana. E não no meu pequeno, 16 reuniões, né? Todo ano tem. Todo ano a gente avança. Essa já é a quarta russa, que inaugurou esse processo todo. Então a gente vê um giro e vê também uma continuidade do avanço dessa agenda para que a gente possa galgar, de fato, o significado real desses 30% que centralizado nesses cinco. Evidentemente que a gente vê uma posição maior da parte da China, certamente guiando esse processo de desenvolvimento, à medida que a China tem uma propensão maior ali, uma capacidade de mobilização das suas forças econômicas
muito mais significativa do que os outros estados. Se tornou hoje o principal parceiro comercial de todos os outros BRICS. Já, na verdade, de um bom tempo, né? Ocupa mais de 30% da pauta comercial brasileira, mas a agenda é construída pela coletividade dos cinco, agora crescer dos outros cinco. Essa pauta também ela é construída fora do Fórum BRICS, porque existe agora também uma existência econômica distinta, não inteiramente autônoma, mas certamente distinta do novo Banco de Desenvolvimento e da sua atuação em relação à própria instituição. Porque o banco ele começa a devolver um pouco do seu pensamento político e econômico agora para a atuação dos estados. Mas depois eu vou abrir um pouco nesse ponto. Que, na verdade, antes voltar um pouco e botar a bola no chão, para a gente entender o que que é o Fórum em Kazan, né? Esse quarto Fórum Rússia dos BRICS. Kazan, pessoal, ela é basicamente uma cidade a cerca de 900 quilômetros de Moscou. Kazan ela é uma cidade que ela é capital de uma república autônoma dentro da Rússia, né, que foi fundada como República Socialista Autônoma. E ela é uma das cidades que o Lenin tem uma passagem lá. Basicamente, é uma cidade que ela é rota entre o núcleo russo-europeu ali e a Ásia Central. Isso não é escolhido por acaso, né? A expansão econômica russa, como Estado Nacional, ela acontece nessa via, mas que ela propõe o quê? No limite, a escolha disso vai ter que ver entre leste e oeste. Vai ter que ver com o posicionamento da Rússia agora nessa nova etapa do seu desenvolvimento, onde ela volta a ocupar uma das 10 posições prioritárias nas economias globais. A Rússia voltou, né? E ela não volta somente com esse ímpeto, né, do conflito na Ucrânia, mas volta também com um reordenamento do seu próprio Estado em vias de desenvolvimento. E volta também com uma estratégia nacional, agora para esse mesmo globo, uma estratégia que envolve não somente um entorno estratégico russo, né? Mas envolve uma atuação crescente na África, envolve uma atuação aqui na América do Sul, né? E isso talvez vai ter que ver com os novos candidatos ao BRICS. Bom, Kazan, então, portanto, ele vai acontecer, esse nosso fórum, durante 3 dias, né? Tem uma divisão temática também dentro dos 22, 23 e 24 de outubro. A gente tem 22 e 23, vai ser guiado pela temática fortalecendo o multilateralismo para a segurança e para o desenvolvimento global justo. Essa é a temática dos 2 primeiros dias. Quando chega, na verdade, na segunda metade do dia 23, a gente chega na segunda temática, né? Chamada BRICS e o Sul Global. Construir juntos um mundo melhor. Essas duas agendas, elas guiam, acho, basicamente, o fio condutor do que é a agenda da Rússia, o país sede desse ano, para esse momento. De um lado, o fortalecimento do multilateralismo, com vistas ao desenvolvimento e segurança, e do outro lado, uma construção conjunta de um mundo melhor, pautada pelo Sul Global. Ou seja, a gente tem uma escolha pré-determinada do que é que são os signos que guiam esse construto ideal do que são os BRICS agora. Um grupo multilateral de países em desenvolvimento que pensam no Sul Global com agendas distintas. Agendas para o desenvolvimento e para a segurança coletiva. Essas são agendas que talvez, para nós da América do Sul, não tenham uma relevância muito significativa, nominalmente, a agenda de segurança internacional. Mas para os países do BRICS que compõem a Ásia, a gente já vê uma existência significativa há muitos anos, né? O pessoal aqui já bem mais informado conhece muito bem a Organização de Cooperação de Xangai, e que possui uma existência coletiva já de uma certa idade, né? Mais de 20 anos, na verdade, que ela data de 2001, e que acostuma, portanto, esses atores com uma integração econômica mais voltada à segurança internacional. Então, a gente não só vai ver, por exemplo, uma venda de equipamento industrial bélico, mas também uma integração de segurança coletiva, uma divisão de inteligência. Isso são agendas que compõem um posicionamento estratégico de um sul global, que agora se coloca também como parte desse grande tabuleiro global, agora com agência, portanto. Não é só um sul global que recebe mais a ofensiva. Então, construir juntos um mundo melhor vem também com um outro detalhe, que é a oportunidade que um fórum bilateral desse nível propõe. A reunião de chefes de Estado numa cidade determinada, num fórum específico de intensa atividade, com agenda que chega
basicamente para as autoridades, somente quando elas estão no avião, né, indo para lá, agenda de altíssimo segredo estatal, uma agenda também que é interesse nacional de cada estado. Então, a gente vai ver o que, na verdade? Uma série de eventos preparatórios para essa reunião agora do BRICS já vinham acontecendo de antes. Reunião de intelectuais, proposição de agenda comum, entrevistas coletivas do presidente da Rússia, uma série de outros construtos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns eventos que já aconteceram nesses últimos dias, que talvez sejam de interessante ressalte nessa reunião. Por exemplo, o basicamente o presidente dos Emirados Árabes Unidos, né, Mohammed bin Zayed, ele é o famoso MBZ, né, em oposição ao MBS da Arábia Saudita. O bin Zayed, ele já chegou na Rússia dias antes para já ter reuniões fechadas com Putin. Isso aconteceu já desde ontem. Os Emirados Árabes Unidos, na verdade, têm participado intensamente da geopolítica asiática, notadamente não só com atuação própria dentro do Golfo Pérsico, como também agora com uma ligação maior com os outros parceiros do BRICS. E já entrou ano passado. Esse é um dos 5 parceiros novos do BRICS, que nesse ano vão ter voz ativa e possibilidade de diálogo de igual para igual. Evidentemente que algumas instâncias, sobretudo na medida financeira, ainda estão sendo discutidas sobre relevância e igualdade. Mas esse tipo de fórum cria a possibilidade de diálogo direto entre chefes de Estado. Inclusive, daí a perda, né, que é necessário ressaltar da não presença do presidente Lula no evento. Entretanto, outros chefes de Estado estavam presentes. O presidente Xi Jinping vai estar, o primeiro-ministro Modi vai estar, o presidente do Cazaquistão já confirmou presença. Esses novos atores que vão participar da reunião, na verdade, muito provavelmente são parte dos novos candidatos. Temos 30 fechados, candidatos ao BRICS, né? E claro que isso tudo vai ser negociado, sobretudo entre os originais, mas também agora com a presença do 5+, né? E eu digo isso porque cada estado desses vai ter uma candidatura própria, vai ter poder de veto para atores regionais ou extra-regionais que interfiram com seus interesses estratégicos para a sua região e também para o globo. Ao mesmo tempo, a gente vai ver uma transversalidade maior. Existe aqui no Brasil uma discussão muito bem colocada, eu acho, não é uma discussão de se jogar fora, que é sobre o potencial de conclusão dos BRICS, potencial de efetivação de uma agenda nacional, quando o BRICS é maior ou quando o BRICS é menor. Ou seja, um BRICS mais amplo ele alcança objetivos mais estratégicos, ou um BRICS mais amplo ele reduz o potencial de atuação do Brasil. O que é mais efetivo? Isso, de fato, vai ser colocado não só em xeque, mas vai ser discutido abertamente nesse nosso BRICS. Além disso, isso coloca parte da nossa inteligência dividida em lados, né? É necessário que a gente pense sobre essas questões à medida em que essa atuação ela tem uma repercussão com a nossa participação direta ou não. O BRICS, ele acontece. Ele tem uma resistência real. Ao mesmo tempo, isso influencia, e aqui eu já vou encaminhando para os meus finalmente dessa introdução. Essa nova participação nesse evento agora, ela na verdade propicia o quê? A criação, na verdade, do que é que vai ser a planta, né? A planta base, o nosso projeto, do que é a cooperação daqui para diante, o que é o multilateralismo dos BRICS daqui para diante. É esperado que a declaração de Kazan, na verdade, ela seja uma fotografia, né, um documento básico dos próximos 10 anos de cooperação entre bloco, da mesma forma que houve alguma coisa nesse sentido na Declaração de Brasília, aliás, perdão, no Fórum de Fortaleza. E isso por quê? Porque esse é o contexto, na verdade, que define o meados da década e que a gente começa a ver, na verdade, a implementação de algumas agendas que foram propostas já há algum tempo. Está circulando muito o debate ali sobre o que é o BRICS Pay, né? E a gente já daqui a pouco a gente começa a falar um pouco disso. Mas para além de um mecanismo de financiamento multilateral baseado num banco,
ou seja, de empréstimo e de recuperação de dívida ou de possibilidade de fornecimento de crédito internacional, a gente vai tendo o quê? A gente vai tendo, na verdade, a criação dos primeiros instrumentos de, de ordem bancária, mas também de funcionamento da finança entre os estados, que permitam comunicação direta, sem interferência da moeda-chave do globo, que é o dólar. Vai se criando uma condição de rompimento, né? Ou de, pelo menos, de existência independente. Há um desligamento, né? Pelo menos uma autonomização dessa mesma condição. Isso aí recupera os debates que o Samir Amin já tinha décadas atrás. Então, isso tudo vai ser definido agora, isso tudo começa a ser implementado agora. É evidente que isso herda das reuniões anteriores algum caráter. Existe alguma continuidade imanente ali. Mas a natureza do Estado que controla a reunião define a agenda que é discutida nele. Então, portanto, estamos aqui né, evidentemente, não presencialmente, mas estamos diante do que é a consubstanciação do BRICS Plus, agora em Kazan. Então, essas alternativas que a gente vai vendo, elas vão sendo colocadas adiante agora. Como vai ser esse sistema de pagamentos? Como a gente estrutura uma dinâmica multilateral? Vai se conversar sobre uma organização multilateral de fato? Ou seja, uma institucionalização do bloco? Ou permanecemos por enquanto na dinâmica bancária? E, por fim, cabe a discussão sobre que novos estados vão compor o bloco, né? Muitos estados foram ventilados, evidentemente, algumas economias têm um papel ali significativo em suas regiões, né? Como Indonésia, Turquia, que solicitou no último mês, eu acho, setembro, salvo engano, a filiação ao BRICS, mas também Bielorrússia, Colômbia, uma potencial atuação do México maior agora na região, né, com a nova presidenta, mas também algumas que já se espera há algum tempo que talvez integrem, né, como o Cazaquistão, por exemplo. Então, isso tudo fica no ar, isso tudo são decisões que vão sendo tomadas e anunciadas ao longo dessa semana, né? A gente vai ficar sabendo mais de maiores detalhes disso quinta e sexta-feira. Mas é bom que a gente coloque isso na pauta para que a gente veja, de fato, a dimensão do que é esse BRICS em Kazan e de quais são as repercussões para as próximas reuniões que ainda temos esse ano, né? Como o G20 aqui no Brasil. É, eu acho que essa minha fala, na verdade, ela serve de introdução para a gente começar, de fato, a botar a bola no chão e ver o que é como pensar o Brasil agora, tendo esse ponto de vista desenhado. Não existe, pelo menos desde o meu ponto de vista, não existe ignorar ou fingir que não está acontecendo essa reunião. Existe, na verdade, o quê? Existe pensar uma agenda propositiva para o Brasil que tenha em vias o nosso potencial, mas também as nossas limitações geopolíticas. A gente não há que se avançar demais, eu acho, às vezes, em algumas agendas que são demasiadamente ousadas ou que participam de realidades econômicas que não são a nossa. Há que se pensar o Brasil no BRICS e o potencial incipiente disso. Eu falo disso porque nós somos um país que temos um histórico traumático com instituições multilaterais de desenvolvimento. O Brasil ele tem um histórico com o FMI que é péssimo, é traumático, geracional, é uma coisa realmente horrível. Mas nós escapamos bem. Por causa disso, ficou um trauma também com o empréstimo internacional, ou com a finança multilateral baseada no dólar. Só que nós somos financiadores não só do FMI, como também de um banco próprio que ampara esse tipo de financiamento. E estamos numa oportunidade estratégica também, onde o novo Banco de Desenvolvimento ele é ocupado por uma presidente que, além de ser ex-presidente do Brasil, é também uma grande mulher orientada a não só a construção de uma posição multilateral para o Brasil, mas também a construção de uma agenda para o banco que seja propositiva. A gente acabou de pegar dois empréstimos significativos com o banco, que são um voltado à recuperação do Rio Grande do Sul como estado, recuperação econômica amplíssima, né? Que parte dessa recuperação parte do financiamento do banco, e o outro é voltado à reindustrialização brasileira com uma capitalização do BNDES.
E, no entanto, a abertura dos dois, notadamente a do BNDES, já gerou uma repercussão negativa aqui no Brasil. Então vejam como o jogo não é fácil. Jogo do financiamento multilateral não é fácil, mas a gente não pode seguir ignorando esse tipo de fato. Além disso, no próximo ano, nós é que vamos sediar o BRICS. O BRICS desse ano, ele gera essas consequências. Nós vamos ter esse papel central ano que vem, da mesma forma que esse ano tivemos o papel central no G20. Então, isso tudo tem que partir, tem que convergir para uma agenda brasileira que pense, de fato, um, um país com agenda própria, um país com agenda que proponha também. Não necessariamente divergente em todos os aspectos, mas que se coloque, né, nesse mundo novo que se abre diante de nós. Então, eu acho que eu deixo pelo menos meus comentários por aqui, que ia passar a palavra para o Evandro, talvez, ou se eu devolvo para o Granado antes. Agradeço muito, Samuel. Eu passo então já imediatamente para o Evandro. Evandro, com você, por favor. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de novamente encontrar aqui com vocês. Esse é um grupo de altíssimo nível, né, que impõe uma responsabilidade muito grande, né, para provocar uma reflexão, um debate, e que vocês também têm várias outras questões interessantíssimas que eu gostaria também de ouvir para aprender com vocês. Mas foi ótimo o Samuel ter iniciado porque traz, né, um enquadramento desse contexto todo dessa 16ª cúpula. Para a gente aqui, eu até me estive um pouco mais à vontade para aproveitar, né, esse espaço aqui para levantar uma série de questões. Então vamos lá, para a gente não ficar perdendo tempo com esses prolegômenos, né? Bom, primeiramente, de fato, a gente tem aí um momento interessante, né, dessa 16ª cúpula em função desse acréscimo de mais 4 membros, né, porque a Arábia Saudita até agora, de fato, não se pronunciou se vai se juntar ou não, né? A Argentina, no momento, está em compasso de espera, o BRICS está de portas abertas para os argentinos. Então, temos aí o ingresso do Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, né? Mais 4 países. O BRICS vai a 9, né? Nesse BRICS mais. É importante também dizer que é o seguinte: essa proposta de expansão ela já vinha sendo alimentada pela China inicialmente com a proposta dela do BRICS Plus. Eu salvo engano, isso foi já em 2015, tá? Esse já era um debate que estava posto pela China, mas que havia uma resistência de praticamente todos os países, a Rússia talvez menos, o Brasil com certeza. O argumento do Brasil é que os diálogos de outreach que vão acontecer exatamente no último dia dessa cúpula, né, onde se junta todos os países convidados observadores, como disse o Samuel, o tema do Sul Global, né, o tema mais amplo, né, desse último dia, né, por conta disso. Então, o Brasil achava que esses diálogos, né, de outreach já seriam suficientes, porque cada país que cedia faz um convite a outros, né? Em princípio, era um número até bem menor, agora chegamos a esse número extraordinário aí de mais de 20 países, né, fazendo parte desses diálogos de outreach. Mas a China que tinha essa proposta do BRICS Plus, né, o nome era esse, não era nem um salzinho o sinal de mais, e havia sempre uma certa resistência, mas essa era uma agenda da política externa chinesa muito clara, né? O novo Banco de Desenvolvimento, ele no seu tratado constitutivo, e que é, portanto, uma organização internacional, como todos nós sabemos, mas para quem está aqui nos acompanhando, né? O novo Banco de Desenvolvimento, no seu tratado constitutivo, ele está aberto para qualquer país, inclusive os países desenvolvidos, que não podem, no entanto, serem tomadores de financiamento, né? Mas no caso do BRICS, o BRICS, como essa plataforma informal, agrupamento, ou organismo, como a gente queira dizer, né, informal que seja, ele é um projeto voltado para os países em desenvolvimento, né? Quer dizer, é de certo modo inconcebível, né, pensar que um país desenvolvido possa integrar o BRICS. Pode integrar o NDB. O tratado permite essa possibilidade, né? Mas o NDB, como organismo internacional que é,
que começa, inclusive, que tem a sua agenda própria. Inclusive, eu ouvia de vice-presidentes lá no comecinho, inclusive, do vice-presidente brasileiro Paulo Nogueira Batista, ele pode até me desmentir se eu estiver falando alguma coisa mais adiante, mas que o BRICS, não é que ele dizia que não era o novo Banco de Desenvolvimento, não era o banco do BRICS, no sentido de que estava ali, né, inteiramente submetido, né? Naturalmente, os 5 países estavam lá como os principais sócios, em iguais condições. Mas, de fato, dá a entender mais ou menos essa afirmação dele, na medida em que o novo Banco de Desenvolvimento tem um tratado constitutivo que, inclusive, permite se ampliar para outros membros que não necessariamente são os membros que vão integrar, como é o caso agora do BRICS+, o BRICS como essa plataforma voltada para os países em desenvolvimento, né? Então, eu já volto a esse tema. Bom, hoje, com essa ampliação, esse BRICS+, abrange hoje 3,27 bilhões de pessoas, que corresponde, olha só, a 41%, 41,13% da população mundial. É quase metade. 9 países, claro, o peso aí da China e a Índia é enorme, né? Porque dentro desse universo, esses 2 países respondem por 87%, né, da população do BRICS, né? O BRICS também representa, acho que são números também interessantes, 37,3% do PIB mundial. O G7, o PIB global do G7 é 30%. Né? Então, essa é uma informação também interessante, né? Muitos de vocês já sabem, mas é sempre bom a gente retomar, quer dizer, o PIB hoje do BRICS mais supera o PIB do G7. Né? Esse é um ponto importante. E aí onde eu começo a chegar no nosso ponto de reflexão é que, desde a sua origem, né, qual era a principal agenda que a gente, me parece, não pode esquecer do BRICS, né? Era a reforma das organizações internacionais. Esse tema da reforma, né, que coloca, portanto, o BRICS como agenda reformista, né, da ordem internacional ou do sistema internacional, a gente pode até explorar um pouco mais isso, mas vamos dizer assim, a razão de ser do BRICS lá atrás, né? Naquele contexto em que, no início do século XXI, teve aquela crise econômico-financeira que teve como epicentro os Estados Unidos em 2008, o ano exatamente, né, de criação ali do surgimento do BRICS, antes de sua primeira cúpula. Já havíamos passado pelo ataque às Torres Gêmeas, né, que já insere no mundo uma agenda pesada de segurança. Tá? Depois essa crise econômico-financeira nos Estados Unidos que se espalha pelo mundo em 2008, e vale até mencionar aqui, e já explico o porquê, o Wikileaks, né, que vaza uma série de informações que mostram, inclusive, que os Estados Unidos não era um país que prezava pela privacidade, que não prezava pela transparência, né, muito pelo contrário, né, e expõe, né, a diplomacia dos Estados Unidos, se enfraquece essa liderança dos Estados Unidos, e logo no comecinho, né, do século XX, nós sabemos disso, né, que a década de 90 foi aquele ápice de otimismo da parte do mundo ocidental, tendo vencido finalmente a guerra, né, a guerra que começa lá, né, em 1939, se for mais longo, 1914, e todos esses conflitos vão terminar em 1989, começa ali aquele ânimo todo, e esses 3 eventos que inauguram o século XXI. É importante salientar, e está parecendo que eu estou devagando, não estou, que esses 3 eventos que eu mencionei, né, a crise financeira, o ataque às Torres Gêmeas e os vazamentos, né, das comunicações diplomáticas dos Estados Unidos, né, e das informações de segurança, foram eventos promovidos por indivíduos que não seguiam bandeira de Estado nenhum. Não estou colocando eles no mesmo nível, né, vamos dizer assim, é, de ilegalidade, de violação e etc. Não dá para comparar com, por exemplo, os terroristas que jogaram as aeronaves nas Torres Gêmeas. O que eu estou querendo dizer é que foram pessoas que não agiam em nome de Estado. Então, assim, isso também é uma questão importante. O surgimento do BRICS surge num contexto em que há uma sinalização de fraqueza dos Estados Unidos, que empurra uma agenda de segurança muito pesada para o mundo, né, que vai gerar, né, esta crise também, e que, de fato, talvez essa agenda, né, vamos dizer assim, onde a centralidade do indivíduo, que tanto foi alimentada
pelo ideário ocidental, levou também a três situações que simplesmente criam um terremoto tremendo no mundo. Então, veja só, o BRICS surge o quê? Portanto, com a agenda de reforma das organizações internacionais deste contexto. Esse é o tema central, né? Que talvez que dá uma identidade ao BRICS, né? A gente pensar aí, aí o BRICS é mais uma sopa de letrinhas, né? Não, não é. A gente não pode dizer que BRICS é a mesma coisa que a PEC, né? BRICS não é a mesma coisa sei lá, que mesmo não pode nem comparar com o G7, né? Que é preservar as posições das instituições que eles criaram. Não é a mesma coisa que um RCEP, não é portanto, um Tratado de Livre Comércio, né? Então, o que é então o BRICS? É um grupo de países que se reúne com uma agenda reformista. E veja, todas as declarações de cúpula do BRICS, isso está lá. É a reforma da ONU, reforma do FMI, reforma do Banco Mundial, né? Mais recentemente se incluiu a reforma da Organização Mundial do Comércio, até mesmo a reforma da Organização Mundial da Saúde. No caso da reforma da Organização das Nações Unidas, que é um consenso de todos, a gente sabe que há um ponto central aqui, que é o Conselho de Segurança, que é um tema de interesse do Brasil e que, naturalmente, a China mantém uma posição chinesa, né? Reservada, sem dizer nem sim nem não, né? A Rússia, dos países membros permanentes, né? No caso do BRICS só tem esses dois, é o único que se colocou favorável, né? O ingresso do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Mas há um consenso de que é preciso a reforma das Nações Unidas. Então a gente vive esse tema. E agora é importante dizer, vale mencionar, todos os membros do BRICS apoiaram a resolução das Nações Unidas para o cessar-fogo humanitário em Gaza. A Índia e a Etiópia se posicionaram pela abstenção. E os países do BRICS, todos eles têm demonstrado mais ceticismo no uso de sanções como método para a solução de conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse é um ponto importante, né, a ser colocado. Mas veja, eu queria primeiro sublinhar isso, né, essa questão da reforma das organizações internacionais, que ela se insere num debate maior, um debate sobre a reforma do sistema internacional, que é a reforma da estrutura de poder, e aí, claro, vivemos um momento, né, onde há uma espécie, né, de terremoto, né? As placas tectônicas, né, do poder do sistema internacional estão se movimentando, Estados Unidos tentando ali manter a sua postura no topo da pirâmide, né, e a China avançando cada vez mais dentro dos espaços, né, na medida em que essas placas tectônicas se movimentam. Mas, sobretudo, a reforma da ordem internacional, portanto, das regras, e dessas regras expressas nas organizações internacionais, né? A China tem adotado uma política externa muito interessante porque ela tem criado e promovido algumas iniciativas multilaterais de organismos internacionais. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura foi uma iniciativa dela, por assim dizer, né? Mas, enfim, dentro do BRICS, o UNDB, e você vai ter outras iniciativas como a iniciativa Centrão e Rota, enfim, mas falando de organismos internacionais, o UNDB, o AIB, a Organização de Cooperação de Xangai, é como se, em alguma medida, fosse sendo criado um novo sistema de organismos internacionais, não para competir, mas uma espécie de paralelo, né? Quase dentro daquela lógica de cópia, mas não é bem uma cópia, né? Que convive com o sistema das organizações internacionais do século XX. Essas organizações internacionais do século XX, elas estão em crise, né? A gente olha para a ONU, nem precisa dizer, ela não consegue mais impedir os conflitos e nós estamos claramente, como já foi dito aqui na introdução feita por vocês, nos encaminhando para a guerra. Se ela já não começou, a gente até poderia admitir isso, né? Mas os países todos estão se preparando para isso. Se vai haver uma guerra mundial é outra questão, mas que todos estão se preparando, isso é fato, né? Então, essa é uma situação que está posto, né? Então, nesse contexto dessa crise das organizações internacionais do século XX, a União Europeia com o Brexit, né, que a Grécia quase saiu da União Europeia, né, antes da saída da Inglaterra,
O Trump, quando foi presidente, retirou os Estados Unidos da Unesco, ameaçou retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio, ameaçou retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Quer dizer, os Estados Unidos claramente adotando uma postura unilateralista, é, cada vez mais claramente hegemônica, né, com o uso do dólar como arma. Então, é uma posição completamente oposta àqueles Estados Unidos do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Quer dizer, os Estados Unidos se desengajam das organizações internacionais que eles próprios patrocinaram do século XX. Né? E adotam uma postura que implode o multilateralismo totalmente. E é a China, né? O Brasil, esses países que começam a defender não só o multilateralismo, mas valores como o livre comércio no plano internacional. Então o mundo está completamente trocado. Eu até brinco com meus alunos dizendo assim: os Estados Unidos agora sendo fechado para o mundo, né? Cada vez mais impondo barreiras, etc. Uma China defendendo o fim das barreiras. Ninguém diria isso, que isso fosse acontecer na década de 90. E eu brinco dizendo que talvez a autoridade política mais progressista do mundo hoje seja o Papa Francisco, que lidera uma instituição altamente conservadora. Uma coisa completamente maluca esse século XXI, né? Uma mudança total, né? Que exige, de fato, da gente uma capacidade de pensar de maneira diferente. Então, quando fala de reforma da ordem, é reforma de regras, reforma de valores, né? Reforma de ideias. Né? Então, um processo robusto que está sendo feito, de certo modo, na Ásia com essas organizações internacionais, que são uma espécie de espelho das organizações internacionais do século XX. Né? Sendo o BRICS aí, para não fugir da nossa pauta, uma instituição informal que tem assumido um papel cada vez mais relevante. E aí vem e aí me parece o seguinte: por que? Essa é a grande pergunta, né? Está vendo esse interesse, né, de outros países de ingressarem o BRICS? Eu não sei, a dúvida que eu tenho é se é porque o BRICS é algo realmente altamente propositivo, o BRICS como um todo, eu não estou falando de país A, B ou C, ou se há uma evidente crise dessa legitimidade e eficácia das organizações internacionais alimentada pela crescente perda de liderança dos países do G7 no trato dos assuntos globais. Quer dizer, é uma adesão de talvez uma espécie de busca, né, de umas. Talvez os países do sul global estejam entendendo que eles vão ter que se salvar num contexto em que os países mais poderosos não estão mais preocupados com eles, né? Na verdade, podem ser todos potencialmente vítimas, né, da tentativa dos países do Ocidente desenvolvido de tentar preservar a fórceps essa estrutura que está cambaleante, né? E isso faz com que esses países todos estejam se unindo, talvez não por uma afinidade, mas por uma necessidade. E aí, bom, é aquela frase: a necessidade faz o ser humano, né? Quem sabe a necessidade possa fazer também, trazer também a possibilidade de novos arranjos, né? Para o sistema, para esse sistema internacional. Mas aí, caminhando para o final, eu queria falar duas coisas. A primeira dela é o seguinte, né? A fala recente do Putin, e dizer que o BRICS não é anti-ocidental, mas é uma organização não ocidental, né? Então, isso, de certo modo, dá pano para manga, mas é um pouco isso do que a gente pode estar aqui discutindo. Porém, há questões que se colocam, por exemplo, a Índia, né, que claramente não é um país ocidental, mas é um país que está no diálogo de segurança quadrilateral junto com o Quad, né, com Austrália, Japão e Estados Unidos. Né? E aí, veja, Granado e demais colegas, eu estou até escrevendo um artigo, um texto pequeno, para propor uma reflexão que talvez aqui vocês me ajudem a desenvolver essa reflexão aqui, que é a seguinte: qual é a posição do Brasil nesse contexto, né? Onde um sistema internacional está cambaleante, onde o Brasil assumiu-se como um país reformista, né? Que ele quer a reforma da ONU, isso está claro, né? Está defendendo agora reformas. Está lá nas declarações do BRICS, o Brasil é um dos membros, né? Reforma do FMI, reforma do Banco Mundial, reforma da Organização Mundial do Comércio.
né? Então, qual é a posição do Brasil nesse contexto dentro do BRICS? Eu nem estou querendo discutir aqui a questão do comércio intra-BRICS, né, ou do BRICS Pay como esse novo sistema, né, de pagamento digital unificado, e que pode ser interessante porque pode reduzir os custos de transação, né, blindar, de certo modo, em relação à dependência financeira do Ocidente, contra as flutuações da moeda devido a essas tensões geopolíticas e tal, tudo isso é muito interessante. Mas colocando uma questão mais macro, né, tem essa ação no sentido da reforma, né, das organizações internacionais ou do sistema internacional, ou pelo menos da ordem internacional, e de outro lado os Estados Unidos, que está incomodado com isso. Está incomodado, já está numa plena guerra com a Rússia, né, está forçando de todos os modos que a China se ajoelhe, né? E agora começou a colocar suas ações, aí, suas mangas de fora contra o Brasil na questão, por exemplo, dos Gripen, né? A questionar isso, aquela coisa toda, e também já sabe bem o passado dos Estados Unidos aqui nas Américas, né? E aí a reflexão que eu faço é o seguinte: onde é que o Brasil se situa nessa coisa toda? Porque, vamos lá, espero que vocês me ajudem nisso para eu terminar esse texto aqui. Eu vejo assim, qual é a situação da China? Ela quer sempre enfocar a economia, né? Ela tenta estabelecer com os Estados Unidos uma relação positiva ou ao menos neutra, mas os Estados Unidos não querem isso com ela, certo? A Índia, ela claramente caminha na direção de uma relação mais, vamos dizer assim, se fosse colocar num pêndulo, né, mais balançada aqui para os Estados Unidos. Então a China tenta forçar os Estados Unidos para ser neutra com ela, não consegue, os Estados Unidos já têm uma ação de tensão com a China. Então, a China tenta ser neutra, mas os Estados Unidos que não quer essa posição. A Índia tem uma postura que não é de neutralidade, é um pouco mais pendente para o lado dos Estados Unidos. E a Rússia, uma postura contrária, é outra relação com os Estados Unidos, né? Então, cada um dos três tem um dilema ou uma escolha nessa relação com os Estados Unidos e estão em posições diferentes. O Brasil não está numa posição de antagonismo, de conflito, como a Rússia, né? O Brasil pode até estar sempre tentando manter a posição de neutralidade e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não quer criar, talvez seja essa a situação do Brasil, né, na posição de neutralidade, e tem a vantagem que os Estados Unidos não querem entrar ou provocar um conflito ou um movimento separatista aqui dentro, essa coisa toda. Então, nesse sentido, ele se credencia, se a gente tomar isso em conta, ele se credencia muito bem dentro do BRICS para um diálogo, né, de altíssima credibilidade, porque ele não é visto, no momento, com o governo Lula, como um país que está colocando um pé numa canoa muito forte, como a China está colocando, como a quadrilateral ali, ao lado da Austrália, Japão, é, é, os Estados Unidos, né, que o Quad claramente contrário à China, né? Então, o Brasil ainda tem uma certa legitimidade, mas o que falta, né? Falta criatividade para propor algo que talvez possa ser essencial neste momento para o BRICS. E aqui eu vou encerrar, Granado. O que eu acho? Que é a defesa de uma mínima institucionalização. Eu escrevi alguns artigos em 2022 defendendo isso. Teve uma reunião fechada de um think tank aqui no Rio de Janeiro, dias antes da primeira invasão russa na Ucrânia, né, em que eu defendia a institucionalização do BRICS. Todo mundo era contra, com os argumentos mais diversos de que isso vai aumentar custo, vai reduzir a eficiência, e que não há necessidade, etc. e tal. Mas, obviamente, que eu vejo também o seguinte: uma mínima institucionalização não significa você ter uma estrutura imensa, grande, de funcionários, etc., ainda mais depois da pandemia, onde muita coisa pode ser online. Mas veja, primeira coisa, hoje, se você quiser buscar uma informação sobre o BRICS, você não vai encontrar em canto nenhum, do ponto de vista oficial. Ah, mas tem a página lá da 16ª cúpula. Então tá,
Então, temos que acessar a página da 16ª Cúpula, depois tem que acessar a página da 15ª Cúpula, a página oficial da 14ª. Isso é trabalho para pesquisador, como nós fazemos isso. Mas não é um trabalho para uma pessoa do âmbito dos negócios, uma pessoa da área da cultura, de uma cooperação científica que quer uma informação mais rápida para uma determinada área que não seja essa que a gente está discutindo aqui. Então, falta uma transparência ao BRICS, né? Uma transparência que é necessária. Nos anos do governo Bolsonaro, quando a cúpula foi aqui no Brasil, era uma dificuldade tremenda de ter as informações sobre BRICS. Então, ou você tinha um parente no Itamaraty, ou um grande amigo no Itamaraty, ou você não tinha acesso a absolutamente nada. Isso não é uma postura de uma república, no caso do Brasil, né? Então, a gente precisa que essas informações elas sejam acessíveis. Se o BRICS não tem uma secretaria, pelo menos o Brasil deveria ser mais eficiente nisso, e inclusive patrocinar pesquisas, centros, o que seja, até mesmo dentro do Itamaraty, uma instância de informação. Mas voltando para o BRICS, essa institucionalização daria a transparência necessária para essas inúmeras iniciativas que já ocorrem dentro do BRICS, não só pelas decisões tomadas na cúpula, mas também pelos diversos fóruns que ocorrem antes da cúpula, como esse fórum o Business BRICS Forum, que surge com a questão do BRICS Pay, né? Já tem um site até oficial e tudo aí do BRICS Pay, um site informativo. Mas você tem o BRICS, não só o BRICS Business Forum, o BRICS Youth Forum, o BRICS Legal Forum, o BRICS Women Forum, e por aí vai. Né? Todos os anos é a sociedade, né? Os povos desses países se reunindo a partir de um BRICS Media Forum de interesses comuns, mas não se sabe quais são os resultados, o que foi discutido, o que foi assinado, isso tudo se perde no ar. Né? Então, ele ainda mantém uma postura governamental problemática diante do fato de que as flutuações de poder são muito complicadas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, porque isso favorece uma mínima organização neste momento em que você tem uma ampliação de países que estão, todos eles, e essa é uma característica do BRICS, geograficamente distantes, culturalmente diferentes, com sistemas políticos diferentes. Então, vai ser, sim, ataque, né? Vai ser muito atacado o BRICS, em virtude desse contexto internacional, né, em que a gente já lê aqui no Brasil opiniões dizendo que o Brasil tem que sair do BRICS porque vai ficar lado a lado com o Irã, vai ficar lado a lado com China, né, com Emirados Árabes Unidos, o que seja, etc. Já dentro daquela lógica estadunidense do bem contra o mal, democracias contra autocracias, aquela coisa toda, né? Então faria bem o Brasil defender essa agenda para que, inclusive, pela institucionalização, ficasse claro quais são os objetivos, né, de ação do BRICS, que não é, desde a sua origem, em nenhum momento, uma plataforma que foi criada para o confronto. Isso não é o objetivo do BRICS, basta ler todas as declarações de cúpulas e o que está sendo decidido no BRICS. Mas é claramente uma organização voltada para a reforma das organizações internacionais, da ordem internacional, de modo a permitir que esses países possam ter uma maior voz, uma maior ação no plano internacional. Isso pode ter uma repercussão positiva nos demais países do sul global. Então, objetivamente, o BRICS hoje não é uma ameaça a ninguém do ponto de vista dos seus discursos. Não se coloca como uma organização antagônica de nenhum outro país, né? E favorecerá, inclusive, o BRICS e o blindará de fake news, né, se houver uma aposta numa mínima institucionalização. Acho que essa agenda o Brasil deveria abraçar. Diz que a China, mas aí é fofocas, né, de pessoas que estão, a gente aqui se comunicando, com pesquisadores aqui acolá, da China, etc., que a Rússia é contra isso aí. Pô, mas isso tudo se negocia, tudo isso se conversa, tudo isso precisa ser colocado para a mesa. Eu não sei o que é que a Rússia entende como institucionalização. Né? Então, essas declarações, afirmações a favor e contra precisa ser melhor depurado. Né? Mas esse poderia ser uma agenda positiva para o Brasil, inclusive se proteger, né, de acusações vindas de fora da sua permanência no BRICS. Muito obrigado, Evandro. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria levantar algumas poucas coisas. Né? A chancelaria brasileira
já produziu alguns materiais prevendo a participação do Brasil nessa cúpula e levantava fundamentalmente três questões. Uma, a necessidade de definição de critérios para a entronização de novos associados ao BRICS, inclusive definindo que os novos associados seriam associados na qualidade de parceiros, não de membros efetivos. Eu não sei exatamente o que isso significa. Então, uma segunda questão levantada pela chancelaria brasileira, e isso está no site de Itamaraty, fala em negociação em torno de medidas para reduzir a dependência ao dólar, no comércio. E aí eu não sei o que isso significa sobre a presidência brasileira, sobre né, que a gente não falou das expectativas em relação à presidência brasileira. Eu acho que isso valeria a pena, se vocês puderem, a gente aprofundar um pouco. E a terceira coisa, o tema do fortalecimento de instituições financeiras alternativas, tanto ao FMI quanto ao Banco Mundial, como elementos a serem agregados pelo Brasil à agenda da cúpula agora de Kazan. Isso eu suponho que seja mantido, independentemente da não presença do presidente Lula na, na, presencialmente na cúpula. Ele vai participar apenas por meios virtuais. E eu gostaria, né, se fosse possível, a gente especular, vocês especularem, tanto o Evandro quanto o Samuel, sobre o que esperar da participação do Brasil na presidência do BRICS nessa próxima temporada. O governo brasileiro vive uma situação interna delicada, bastante delicada, né? A correlação de forças no Congresso é baixa, o volume de pressões internacionais, particularmente pressões americanas, tem sido muito grande, ou seja, o Brasil tem algumas dificuldades de encaminhamento de, de posições internacionais, né? Inclusive a especulação sobre que o Brasil estaria se posicionando, ainda não oficialmente, mas que caminharia para um posicionamento contrário à participação da Venezuela, né, como eventual membro parceiro do BRICS. Então, Ricardo Gutermann. Então, duas questões pontuais. Eu acho que uma das questões centrais está se falando dessa cúpula é a questão da redução do peso do dólar nas transações internacionais, no comércio. E teve uma. E é uma pauta que parece que tá colocada, está acontecendo, né? Se impôs com as sanções americanas à Rússia, a retirada do sistema SWIFT, tudo isso, né? Aconteceu uma coisa. Aliás, teve um artigo recente do Paulo Nogueira Batista que fala de uma forma muito interessante sobre isso, os diversos posicionamentos dos diversos países, interesses diferentes, principalmente da Rússia e da China a respeito disso. O que teve também de novidade é a fala do Trump, que as eleições americanas vão ser daqui a pouco mais de um mês, fazendo ameaças, dizendo que se continuar nesse caminho de redução da presença do dólar americano nas transações internacionais, ele vai fazer uma brutal taxação das importações dos outros países, dos Estados Unidos. Então, uma ameaça. Então, eu gostaria de ver a opinião de vocês sobre se isso é factível, como é que pode ser, se pode ter um agravamento das tensões nesse sentido com os Estados Unidos, como que isso se pode dar, e principalmente, aí, claro, né, a questão da China, que tem interesses grandes, tem grandes reservas internacionais de moeda americana, tem uma produção interna que não consegue colocar no seu mercado, então tem uma necessidade de exportar. Como é que isso pode se configurar a partir dessa nova
dessa colocação. O que em outra escala também pode se dar, dependendo das circunstâncias, se os democratas se elegerem também, não é fora de cogitação. Então, a reação do mundo ocidental a essa pauta, que me parece a pauta central dos BRICS nesse momento. E uma outra questão que o Leonardo também levantou, que não é uma questão tão geral, mas vai ter muita repercussão aqui no Brasil, que é a questão da Venezuela. Como é que pode se dar isso? Principalmente porque existem fortes relações da Venezuela, tanto com a Rússia como com a China. Como é que pode se dar a negociação dessa questão? Apesar que, particularmente, acho que não tem nenhum cabimento esse veto do Brasil ao ingresso da Venezuela. Só isso, obrigado. Obrigado, Ricardo. Tadeu Valadares. Não, claro, de início, de imediato, agradecer a fala dos dois palestrantes, né, do Evandro e do Samuel. Eu acho que as duas, de certa maneira, se complementaram para nos dar a todos uma espécie de quase um mural sobre, né, desde a gênese dos BRICS até a cúpula agora de Kazan. Então, eu queria muito agradecer, aprendi muito com a fala de ambos. Agora, eu me recordo que o Evandro disse, não, eu vou falar e depois a gente faz umas provocações, vamos ver o que é que vai rolar daí, né? O que é que pode se desenvolver. Então, aproveitando a palavra provocação, eu vou fazer um raciocínio que é para vocês dois comentarem, os dois ou um de vocês, se acharem que a coisa vale, né? Mas eu fico pensando o seguinte, quando a gente observa, quer dizer, para quem não é um especialista, como ambos são, né, que é uma coisa de informação geral, mas quando a gente observa a evolução dos BRICS, a gente vê que, ao longo dessa evolução, alguns países que estão, digamos, nos dois primeiros momentos, no primeiro momento, BRIC, 4 países estão todos mais ou menos, entre aspas, iguais. Depois entra a África do Sul. Ainda assim, os 5 são mais ou menos iguais, nesse sentido de que não havia, acredito eu, uma visão muito clara de que quem liderava o grupo realmente, né? Não havia uma coisa assim de uma liderança explícita. Mas agora, com essa última expansão, eu acho que essa é a minha provocação. Eu queria que se vocês dois pudessem concentrar-se na situação nossa, Brasil. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o Brasil, ele que estava, né, no mesmo nível dos outros 3, no primeiro momento, no mesmo nível dos outros 4, falando em termos abstratos, jurídicos, etc., ele agora, certamente, ele e a África do Sul são países, ambos, periféricos no BRICS. Essa é uma provocação que eu lhes faço. Por que eu digo isso? A gente olha, quando a gente pensa quais são as regiões que estão entrando no BRICS com grande peso, a gente vê claramente que são países asiáticos e países africanos. Então, são países asiáticos, desde países do Extremo Oriente, como de países do Oriente Próximo. E você tem dois países africanos, o Egito e a Etiópia. Então, o que a gente vê é que nisso tudo, até geograficamente, o Brasil está ficando numa posição, é a provocação, periférica. A Argentina estava, né, convidada, recusou. A Argentina provavelmente algum dia mudará de posição, espero que seja em breve, mas não acredito muito no imediato. E tem essas outras dificuldades que foram levantadas de agora, né? Venezuela, eu diria Colômbia, quem mais? México, quem sabe, mas eu acho que seria um cataclismo em termos de México, o México se lançar como candidato e efetivamente passar a integrar os BRICS, porque o México está muito longe de Deus, continua geograficamente muito próximo dos Estados Unidos e do Canadá e inteiramente dependente
o México, a economia mexicana, do que acontece ao norte, né? Então, essa é uma provocação que eu faço para vocês. Eu acho que o Brasil está numa situação muito difícil, porque nós não estamos conseguindo fazer o que seria, entre aspas, a nossa vocação natural, que era de sermos uma hegemonia benigna para a América do Sul, se não para a América Latina, mas para a América do Sul, certamente. E o que nós estamos vendo neste momento é o que foi desconstruído na história recente brasileira em termos de integração sul-americana. Nós não estamos conseguindo fazer a volta dessa roda da história. Nós estamos cada vez mais isolados. Não é, cara? Quando você tira os discursos são sempre ótimos, mas a gente tem que ir além do discurso. Né? A análise do discurso é sempre ótima. E eu ainda diria o seguinte: você vê, quem é que está nadando de braçada? China. Quem é que está andando de braçada? A Índia. Quem é que está andando de braçada? O Irã, de certa forma, e, claro, os países, os Emirados Árabes Unidos, né? Esses estão, né, nadando de braçada. Se os próximos que entrem, seja como que é, parceiros, seja como membros efetivos, entre dois ou três, mas a maioria for, seja do Oriente Médio, seja do Extremo Oriente, a coisa ainda fica mais flagrantemente centrada na Eurásia. E aí a Rússia tem um papel importante, né? E ela está tentando se expandir também. Mas a Rússia é um país muito que é, ao mesmo tempo, muito forte e muito frágil. Ele mostrou a força. A Rússia de Putin está mostrando a força. Mas a Rússia é um país muito frágil, porque ela tem um calcanhar de Aquiles geopolítico que é insuperável. Ela tem território imenso para a população pequena, e todos os demógrafos dizem que a população russa já não está conseguindo se repor, já está entrando naquela fase de decadência, que é uma coisa mais ou menos comum a praticamente todos os grandes estados no mundo, e mesmo os pequenos e médios, mas os grandes certamente. Mas o caso é que a Rússia, ao diminuir, ela tem uma preocupação, o governo russo, com a diminuição de população que é imensa. Eles estão fazendo de tudo para evitar isso e não será fácil. Só que tem a coisa do enorme território para pouca população. E eu acho que tem algo que o Evandro disse que eu achei muito interessante. Primeiro que nós somos muito reformistas. Na verdade, nós somos reformistas desde sempre. Desde sempre, quer dizer, assim que nós pudemos ter uma voz na ONU, as nossas propostas foram reformistas. Elas, às vezes, né, nós tivemos momentos de absoluta aliança com os Estados Unidos, o golpe de 64 e o governo Castelo Branco foram isso no seu momento inicial, mas a gente de Itamaraty até brincava, dizemos que nós éramos tão não alinhados que nós não nos alinhávamos nem com o movimento não alinhado. Mas ali nessa brincadeira tinha um grão de verdade. Nós queríamos reforma. Então, a coisa da reforma é constante, né? O objetivo a ser alcançado é outro: reformar a estrutura da ONU, reformar a ordem internacional, criar condições melhores para nós, hoje chamados então países do terceiro mundo, em desenvolvimento, etc. Mas o Evandro disse, a plataforma não foi criada para o confronto. Mas isso na minha visão, é quase irrelevante hoje. Porque a plataforma não foi criada para o confronto, mas o confronto chegará à plataforma, porque o confronto permeia todo o sistema internacional. Hoje, ou a gente não estaria envolvido nesse momento perigosíssimo, que é o de transição de hegemonias. Então, feitas essas elaborações muito abstratas, eu deixo as minhas provocações com vocês dois. Roberto, com você, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu teria uma perguntazinha aos conferencistas, a Samuel e ao professor Evandro. Tanto o Ricardo Gutmann quanto o professor Evandro, en passant, teceram alguns comentários sobre esse novo sistema de pagamento, né, proposto, né, no âmbito dos BRICS. Eu citaria, claro, um artigo do economista brilhante Paulo Nogueira Batista Júnior, denominado Construir um Sistema Monetário e Financeiro Alternativo, né? O economista ele cita que durante o ano de 2024, sob a presidência da Rússia,
houve tentativas parcialmente bem avançadas, né? Inclusive, foi criado um grupo de especialistas, o Paulo Nogueira Batista faz parte, o Jeffrey Sachs, aquele economista americano, tá certo? Dentre outros, para fazer uma análise sobre esse novo sistema monetário e finanças alternativo. Ou seja, uma criação de uma nova moeda como a alternativa do dólar, principalmente para fazer um contraponto com o sistema SWIFT criado desde logo depois de Bretton Woods, que criou esse sistema, né? Essa nova moeda não seria uma semelhante ao euro, né? O economista fala que as moedas nacionais e os bancos centrais continuariam a existir em seus formatos atuais. Então, o economista ele denominou uma sigla chamada NMR, essa nova moeda de referência, né, que não teria existência física em forma de papel e nem seria uma moeda metálica, seria uma moeda digital. Então, professores, eu perguntaria efetivamente, essa nova, ou seja, sugestão que já consta nesse trabalho dos economistas, teria, eu diria o seguinte, o próprio Paulo Nogueira Batista, ele questiona, mas na ótica de vocês, é um tópico de suma importância para fazer um contraponto ao sistema financeiro atual internacional. Era basicamente essas informações. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Vicente, por você. Obrigado, Renato. Renovo aqui o agradecimento aos nossos dois expositores, né? A Samuel e ao Evandro, e também, eu acho, as intervenções feitas, né? Pelo Granado, pelo Ricardo, pelo Tadeu, pelo Roberto, e agora eu faço a minha, né? Evidentemente que a nossa reflexão, né, sobre os BRICS, ela tem como objetivo tentar nos ajudar a compreender o que possa ocorrer e o que irá ocorrer depois da cúpula de Kazan, né? E evidentemente que é uma cúpula, diferentemente de outras, ela está vivendo um contexto de maior complexidade, né? E mais ainda, e nessas contradições do contexto internacional, os BRICS aparecem como uma oportunidade, né? Ou seja, como uma oportunidade da crise, né? Por outro lado, o Evandro nos chama atenção com muita pertinência sobre o caráter reformista dessa iniciativa, né? Portanto, desde a sua constituição, a intenção de tentar contribuir para um reordenamento das relações internacionais, né? Eu, primeiro, queria dizer o seguinte, que, além das expectativas, né, e das apostas, o BRICS hoje significa um certo redesenho da ordem internacional, né? Então, já é um movimento em curso, e esse movimento expressa um certo redesenho. E aí, queria saber de todos os nossos expositores se eu estou percebendo corretamente. E claro que esse redesenho pode não levar automaticamente à reforma da ordem internacional. Ele pode constituir mais um polo de conflito da ordem internacional, um polo de resistência, um polo de ataque, né? Um polo de polarização, né? Então, essa é a minha primeira consideração, né? E, evidentemente, que nessa cúpula, e eu fiz referência na minha introdução sobre 2014, foi um momento de inflexão, essa será certamente um momento de inflexão, né? Então, a minha primeira, enfim, considerações, minhas opiniões, o que significará, né, para os membros fundadores dos BRICS essa inflexão de Kazan, se ela ocorrer, como ocorrer, em que termos, né? E depois, como
será ou quais serão os desafios da presidência brasileira, né? Porque, veja, todo o esforço do país anfitrião vai na direção da ampliação, da expansão, né? Da definição de agendas, né? E, portanto, a nossa presidência ela vai ter de administrar os deslocamentos, né? Que serão produzidos em Kazan, né? E aí, dois comentários assim, que eu queria fazer, né? Primeiro, à luz do que, inclusive, comentou o professor Evandro e o Samuel, né? Os membros fundadores, né? O Evandro falou que o foco da China era na economia. E eu imagino que, inclusive, isso significa não só as transações comerciais, mas significa também a proposta da Rota da Seda, né? Portanto, também é uma estratégia em curso que vai ter implicações e mudanças na ordem internacional, né? Evidentemente, ele não falou, mas eu falo, porque talvez subjacente a essa postura possa haver a expectativa de conseguir algum tipo de coexistência, entre esse movimento emergente, esse movimento do sul global, esse movimento das forças não hegemônicas, né? E tentando estabelecer, né? E isso aparece em discursos de líderes chineses, né? Enfim, Estados Unidos vocês cabem no mundo, né? Mas enfim, mas evidentemente numa outra perspectiva. Em relação à Índia, né, a minha visão é de que a posição da Índia será uma posição pendular, entende? De acordo com as agendas e as conjunturas, haverá sempre esse movimento da China, um movimento pendular, de um lado para o outro, né? O movimento da Rússia, não porque ela queira, mas objetivamente em relação à conjuntura internacional, vai sempre ganhar uma dimensão de confronto, né? E aí vem para a África do Sul, evidentemente, eu acho que vai acompanhar um pouco o movimento do Brasil, mas isso vamos discutir com mais calma. Mas eu quero chegar aqui ao Brasil, né? Eu acho que o Brasil vai ser obrigado, né, a operar o que já circula no mundo das ideias, uma ambiguidade estratégica, né? Uma ambiguidade estratégica. Ou seja, é, na intervenção do Tadeu, ele sinalizou que há também não é um deslocamento, mas é uma amplitude da presença da Ásia, né? Nessa expansão dos BRICS, né? E a Ásia aqui no sentido global dela, toda a Ásia, né? Enfim, tudo aí, né? Portanto, nós estamos muito solitários enquanto Américas, enquanto a América Latina, né? Então, você tem aí essa, essa situação, né? E, evidentemente, que eu imagino, né? Eu imagino, eu sinto que há uma tentativa de enquadramento dentro do nosso governo, uma pressão muito forte que vem do Ocidente coletivo e vem dos Estados Unidos, né? Que, na verdade, a emergência, o processo do BRICS, é um processo por restrições e por limites e visando, no futuro, superar uma tutela americana sobre a ordem internacional, né, e todas as suas estratégias de guerra e de sanções, porque é disso que se trata. Quer dizer, hoje a relação dos Estados Unidos com o mundo é uma relação de enquadramento, o caso aí mais gritante é a capitulação da Europa Oriental, né, da União Europeia, e de guerras e de sanções, né? Então,
evidentemente que aí está. Enfim, e eu não sei se essa ambiguidade estratégica ela se sustenta, ela é sustentável, né? E aqui também há uma outra questão, e aí é uma pergunta, se no momento que o Brasil vai presidir os BRICS em 2025, ele vai estar se deslocando de uma posição de protagonista para uma posição de coadjuvante, né? Então, são essas grandes questões aí, né? E porque, na verdade, sim, os BRICS não é uma ameaça, mas o BRICS é visto como uma ameaça, né? E, portanto, como é a tentativa de formar um contraponto ao hegemon americano e à tutela dos Estados Unidos, né? E depois as suas estratégias que se expressam na OTAN, se expressam num conjunto aí de organismos internacionais. Então, são essas minhas considerações para dizer o seguinte: nós vamos estar diante de uma complexidade, né? E aí, e o Evandro já dá uma pista, é como a gente possa estar sugerindo, quer dizer, algumas agendas que possa tornar confortável a presidência do Brasil, que possa, mesmo nesse possível deslocamento para o coadjuvância, eu acho que não é um processo simples, porque em algumas agendas, nós poderíamos manter o nosso protagonismo, e aí, veja que agendas, quer dizer, o Brasil vai sugerir na dinâmica dos BRICS que possa, pela agenda, nos tornar e nos permanecer como um dos protagônicos, né, dessa empreitada, né? Então, essas são as minhas considerações e agradecendo mais uma vez esse importante e excelente debate. Muito obrigado, Vicente. Bom, então, encaminhando para a finalização do nosso debate, eu devolvo a palavra aos nossos dois expositores. Samuel, com você, por favor. Queria agradecer novamente as 5 perguntas, né? Elas são, acho que, fundamentais para a gente pensar o que é o Brasil que vem por aí, que a gente pensa, de fato, essa próxima década. O que, sinceramente, é algo até um pouco cômico, na medida em que me lembra muito uma frase da Angela Merkel, né? Quando perguntaram ela sobre longo prazo, ela dizia que ela vivia dentro de 2 semanas. E eu falo disso por quê? Porque daqui 2 semanas tem eleição norte-americana. E eu acho que isso que pauta, na verdade, o planejamento de curtíssimo prazo nosso, tendo em vista, de fato, o resto dessa década. O resultado dela implica em posicionamentos estratégicos distintos, né? E que eu acho que eles valem a pena a gente expor até aqui. A gente tem visto o quê? Estava na fala de todo mundo aqui, um potencial periferização do Brasil, um afastamento do seu escopo diplomático, uma resignação, uma dúvida, um potencial ali para escolher não se posicionar e, portanto, tentar evitar algum desastre. Só que o não posicionamento implica também não condicionamento da agenda. E, ao mesmo tempo, uma fuga de uma certa responsabilidade, não só com a região, mas também com o nosso povo, né? Então, eu particularmente não acho que seja por aí. Há que tentar-lo, né? Mas em que condições a gente pode pensar de fato esse resultado? O jogo para esse século, eu falo isso aqui abertamente, falo para meus alunos, falo publicamente, o jogo para esse século não é um jogo fácil, é um jogo muito duro. O Evandro estava recordando mais cedo em que momento começa uma guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 ou começa ali antes com Marrocos ou com a partição dos otomanos na Europa Central? A Segunda Guerra começa na Manchúria ou começa em 39 com a Polônia? Ou começa em 41 com a União Soviética? Que momento começa? Né? Como é que a gente pode construir isso? Mas, ao mesmo tempo, existe uma agenda propositiva que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar sim, porque ainda estamos em tempos. Ainda de que paz limitada ou guerra localizada, ainda estamos no presente, né? Ainda existimos sob essas condições presentes. É por isso que a gente tem de colocar alguma pauta adiante. Eu acho que o Brasil que começa o ano que vem é um Brasil mais experiente na governança multilateral do desenvolvimento, sobretudo quando a gente pensa a estruturação de instituições multilaterais. Um Brasil que vem mais experimentado, são anos de governos
tanto a direita como também a esquerda, com quadros ali que podem, de fato, apoiar a construção de uma agenda brasileira. A questão mesmo é o direcionamento dessa mesma agenda, mas quadros nós temos, né? E, portanto, esse posicionamento vai vir daí. Evidentemente que, por momento, agora, eu acho necessário, e eu costumo entender, uma maior ambiguidade ou um maior silêncio. Porque essa é a condição de quem tem paciência, né? Tem que ter paciência estratégica. A gente vai ter nas próximas semanas, por exemplo, a inauguração do Porto de Xangai, no Peru. A gente estava falando, portanto, do insulamento brasileiro. Insulamento a gente constrói construindo pontes, né? A gente transforma uma ilha numa península com pontes, com transformação da geografia. Então, nada melhor do que construir uma ponte para a Ásia, através do Pacífico, com a construção de novos portos, agora nos Andes. Às vezes a gente pensa que um Estado não tem condição de se organizar, e, no entanto, eles vão lá e constroem, ao longo de 10 anos, um porto que acaba servindo a outro para o seu escoamento geográfico. Então, pergunto a vocês se também não vale a pena a gente botar a bola no chão e pensar, desde o ponto de vista de uma senoide, se a gente estiver no ponto mais baixo, rever uma integração latino-americana, rever uma integração brasileira, pautada numa Ásia ampliada, onde a gente tem uma condição premente, que é uma liderança da China, que é algo que não se afasta. É possível pensar um crescimento asiático hoje em dia, inclusive com a ausência do crescimento chinês, porque não há crescimento global sem o crescimento da China. Não há. Mas há que se pensar uma nova inserção brasileira nesse panorama. Só que essa inserção ela é condicionada pelas condições do presente também. Então a gente deve ir guiando essa estratégia conforme os eventos forem acontecendo, mas sabendo que o próximo passo necessariamente é planejar o quê? Eu acho que a gente já tem um cenário aqui, e perdão pelo pessimismo, mas eu costumo contar com um cenário mais negativo e já tem uns 2 anos que eu acho que o próximo presidente é um presidente que já foi, né, dos Estados Unidos. A gente tem um retorno do Trump aí, em vista. Se é uma eleição mais apertada, acho que vai ter um cenário meio floydiano, por assim dizer, né? Um cenário onde algum swing state ele vira a eleição para um lado, mas que, se isso acontece, a reorientação é de outro patamar. E, portanto, há que se pensar o quê? Há que se pensar agora como reagir a isso, não é? Há como criar essa nova condição brasileira, nesse novo cenário. Porque é um cenário difícil, não é um cenário fácil. Então, a estruturação do Brasil deve se guiar nesse sentido. A gente vai ter uma agenda para o ano que vem que o quê? Talvez se coloque, em algum sentido, uma diferenciação entre membros estabelecidos do BRICS e novos membros, né? Ou seja, um regime de parceria e de membro efetivo. Eu não sei se isso é uma resolução tão eficaz. Eu não sei o que diferenciaria um potencial Vietnã de um Egito, que já está colocado. Ou mesmo o que colocaria um Cazaquistão numa posição lateral em relação a alguns outros países. Entretanto, se isso for colocado na mesa, isso requer uma institucionalização maior, né? Porque isso implica uma construção de uma organização multilateral mais ampla. Mas fica, de fato, o aprendizado que já tivemos no novo Banco de Desenvolvimento. Aprendizado que ele transparece na fala da presidente Dilma o que é que devemos fazer num cenário mais hostil, essas negociações multilaterais. Há que propor, de fato, uma agenda que pense essa finança multilateral fora do dólar. A desdolarização é o caminho que a gente pode propor, porque ele, inclusive, nos permite uma nova dimensão de financiamento ao desenvolvimento, perdão, por vias que não estamos acostumados. Permite um fluxo de capital mais ampliado, permite a entrada de novos bancos aqui no Brasil, permite que haja basicamente novos fluxos de valor vindos de diversos países do BRICS para cá que não estamos acostumados a ver, e isso pode nos impulsionar na nossa nova etapa de industrialização. Eu acho que isso é uma proposta que é moderadamente factível, e isso também coloca no centro do debate a agenda para o Brasil de 2025, dado que vamos estar liderando o procedimento do BRICS. Agora, é claro, eu volto a dizer, com isso encerrar minha fala, isso depende das próximas etapas. É uma após a outra, após a outra. As pré-condições nós temos.
mas a gente tem de ir projetando isso de forma estratégica. Tem que ter paciência também, né? Paciência estoica. E, portanto, eu agradeço realmente as provocações e as perguntas aqui, certo? Acho que esses são meus comentários e forte abraço, pessoal. Muito obrigado, Samuel. Eu passo então agora para o Evandro. Evandro, com você, por favor. Obrigado, Granado. Foram excelentes as provocações, né? Isso ajuda tanto a gente a, a refletir esse momento. Eu queria começar primeiro com esse contexto, Granado, que você mesmo levantou aqui, né? Que há, de um lado, pressões dos Estados Unidos, né, sobre o Brasil, e uma correlação de forças muito baixa, né, no nosso contexto político doméstico, né? Então, temos aí, quando a gente olha para essa situação, uma tarefa complexa, né? Sobre a correlação de forças baixa, bom, aí temos vários especialistas agora que estão debatendo esses caminhos, né? Eu só queria dizer, eu vou falar ainda das pressões dos Estados Unidos, que acho que é o que interessa nesse contexto agora, né? Mas a correlação de forças baixas a gente entende como realmente um problema seríssimo no Brasil. Estamos falando de BRICS. No período Bolsonaro, o BRICS não era uma agenda relevante para o Bolsonaro, o que ele queria era, de todo jeito, colocar o Brasil na OCDE, né? Enfim, toda uma agenda mais ocidentalizada mesmo, né? De uma completa submissão. É preciso ver como reduzir essa correlação de forças, né? E aí a gente volta a um tema que não é a nossa agenda aqui, por isso que eu não vou me esticar, seria objeto talvez de um outro, para promoção de uma outra discussão dentro da Amisul com outras pessoas especialistas nisso. Mas o que eu acho, voltando ao nosso tema, é o seguinte: não dá para a gente construir uma política externa ativa, altiva e criativa, né? Talvez com aí uma palavra que talvez, enfim, do modo como está hoje, né? A condução dessa situação, dessa política externa, em função de alguns atores ocupando determinadas posições de um governo de coalizão, isso tudo complica, enfim. Eu acredito que o governo deva ter um raio-x claro dessa situação, né? De quem está e quem não está, vamos dizer assim, conforme a orientação política do atual presidente, né? O grande problema da nossa república é que burocracia quer governar, e eu particularmente acho que cabe aqui uma discussão importante, né, sobre a posição do Ministério das Relações Exteriores, que insiste em dizer que faz política de Estado, não faz política de governo, e é uma política pública, tem que ser discutida democraticamente e publicamente. Esse é um ponto que precisa desacralizar, né, esse assunto, porque senão vai ficar sempre, por ser uma política de Estado, sempre ali tentando se afastar dos humores da política nacional, e aí você cria, na verdade, uma casta que pode, inclusive, estar fazendo uso um pouco republicano das posições, eventualmente, né, dentro do exercício do poder. Isso é um problema até sistêmico do Brasil que vai para os outros campos também, né? Então, não se trata aqui de fulanizar. Estou pensando como cidadão brasileiro, um ministério que é ligado ao executivo, né? Portanto, como brasileiro preocupado com a nossa república, né? Não sou dono da verdade, nem a voz da consciência, mas eu sou um brasileiro inquieto com essa situação. Mas vamos às pressões dos Estados Unidos, né? Aí a gente tem três caminhos aí, né? Para reduzir, ou seja, se há uma pressão dos Estados Unidos, nós temos que reduzir essa pressão, né? Como reduzir essa pressão? Uma opção seria o quê? Uma submissão, que a submissão, ela é uma desambição, né, do país como nação, né? Essa é uma opção. A outra opção seria a insubmissão, que pode ser uma ambição sem direção, né? Uma postura de insubmissão, né? Sem qualquer tipo de uma orientação, né, para esta postura. Ou o que eu gosto de chamar, ao invés de uma submissão com desambição ou uma insubmissão com uma ambição sem direção, o Brasil tem que se direcionar para uma supermissão com ambição, né? E eu acho que o BRICS precisa de um Brasil ambicioso,
pela posição que o Brasil ocupa. Esta posição até é posta pelo Vicente Trevas, né, Vicente, da ambiguidade estratégica, que eu entendo perfeitamente que você está colocando, que a diplomacia também coloca, às vezes, a ambiguidade construtiva, né? Eu não sei se o Brasil, com essa ambiguidade construtiva, que não necessariamente é a sua ambiguidade estratégica, né? Mas um país que a gente não sabe ainda o que pensa em muitas coisas, do ponto de vista da ação da sua política externa efetiva, não do discurso isolado do presidente e tal, pode estar se transformando essa ambiguidade construtiva numa ambiguidade destrutiva, né? Porque nem se coloca numa posição de não. O que é isso? É uma submissão? Não é uma submissão? Também não tem ambição nenhuma nisso. Então, é uma ambiguidade que ela pode estar sendo destrutiva para o nosso país. E aí, veja, é, nesse contexto, eu penso o seguinte, né? Que foi muito boa a provocação sua, viu, Tadeu? É sobre se o Brasil, né, que poderia estar se tornando um país periférico dentro do BRICS. Né? Eu acho que é uma preocupação fundamental para a gente colocar aqui, porque, veja, e aí vem aquela questão, né? Pensando no BRICS, né? Qual é o ator que tem uma força econômica e uma ação de política externa propositiva, extremamente atuante? A gente não pode negar que é a China, né? Que tem, de fato, tido dentro do BRICS, uma posição de compromisso, vamos dizer assim, em carregar muitas vezes, em alguns momentos, o BRICS nas costas, né? Não pelas costas, desculpe, carregar nas costas. No período até. Veja, esses encontros paralelos, né, os BRICS Business Forum, Fórum A, Fórum B, Fórum C, que a gente já citou aqui, muitas vezes são patrocinados pelo lado chinês, né? As pesquisas sobre BRICS são muito patrocinadas pelo lado chinês, né? Concedendo bolsas, intercâmbio acadêmicos, né? Então, assim, é de fato o país que tem tido uma postura muita ação, né? E aí, falando do contexto BRICS, diante dessa realidade, o Brasil, me parece, precisa olhar para assumir uma supermissão com ambição no BRICS, né? Acho que tem alguns pontos aí que a gente pode dimensionar. Primeiro, reelaborar a sua relação com a China de uma maneira mais construtiva, sem nenhuma ambiguidade, né? Destrutiva, mas uma ambiguidade, eu não diria nem uma ambiguidade construtiva menos ambígua, né? Então, já falamos sobre isso numa reunião aqui, quer dizer, o Brasil tem uma postura reticente em relação à iniciativa Cinturão em Rota, sem sentar com a China para negociar, né? Ah, mas isso é pressão dos Estados Unidos. Aí volta a velha questão. Eu acho que tem que ter uma supermissão com ambição. Porque eu acho que se o Brasil for visto como um país que está seguindo ou os Estados Unidos ou a China, isso é ruim para o Brasil. Então, ele tem que ser percebido como um país que está tendo uma postura ativa, de ação, mesmo nas propostas dentro do BRICS, no caso de uma China. Senta com a China, conversa sobre o que é a iniciativa Cinturão em Rota. Tivemos aqui uma discussão longa, várias formas do Brasil mostrar um protagonismo nesse processo, né? E, sobretudo, olhando para a América do Sul, que esse é outro ponto. A presença da China na América do Sul é uma realidade, incontornável, bem diferente daquela da década de 90, quando surgiu o Mercosul, não é isso? É preciso o Brasil dialogar com a China sobre o Mercosul, né? E sobre a América do Sul, obviamente, olhando o papel do Brasil nesse contexto sul-americano, né? Para, de fato, retomar a sua posição, tendo em conta esta nova realidade, né? Quer dizer, foi uma burrice tremenda do governo Bolsonaro de dar as costas para a América do Sul e achar que só interessa essa bilateral, que é a mentalidade de Trump. Trump várias vezes dizia, né? Eu não me interessa o multilateral, só me interessa o bilateral. O Brasil não pode fazer isso, sobretudo em contexto sul-americano. Ele não pode ignorar a presença chinesa. Então, tem várias iniciativas chinesas que o Brasil permanece ignorando, não conversa, não é ativo, não quer saber como ele pode ingressar nisso para ter uma força mais ativa.
e a partir daí tentar também ter uma ação mais efetiva dentro do BRICS, ou seja, participando dessas iniciativas, não numa postura de submissão com a China, mas numa postura de supermissão com a ambição, que o Brasil pode ser mais ativo também no BRICS. Eu acho que esse é um ponto central. É, é, e sobre a questão da moeda que foi mencionado aqui, bom, eu não sou economista, também leio aí o Paulo Nogueira e tantos outros economistas brasileiros e estrangeiros que estão escrevendo sobre o tema, mas é importante pontuar o seguinte, veja, mais uma vez, esse é uma agenda forte dentro do BRICS, há um caminho longo pela frente, mas é importante sublinhar que quem está com política externa forte de internacionalização de sua moeda é a China, né? Então, ela tem uma política já em andamento de internacionalização do renminbi, né? Do yuan. Então, isso é um ponto também importante que vai depender dessas relações comerciais, dos investimentos, para poder uma proposta, quem sabe, de uma moeda do BRICS, ou pelo menos, acho que o BRICS Pay parece uma coisa ainda mais factível, né, nesse contexto, né? Claro, voltando até a fala do Ricardo, né, sobre a ameaça dos Estados Unidos, Ricardo, né, de punir, né, os países que tentarem se desdolarizar. É interessante porque a primeira coisa que me veio à mente quando eu li essa notícia há poucos dias, né, é que essa ameaça do Trump só reforça a necessidade, né, de desdolarizar, na verdade, né? Então, essa foi a postura do Trump, que eu acho que está sendo quase a postura dos Estados Unidos, né? Como a gente falou, né? De ameaçar sair da OMC, ameaçar, paralisou a OMC, né? Praticamente, né? Isso é culpa dos Estados Unidos. De ameaçar sair da Organização Mundial da Saúde, ignorou completamente, né? Durante a pandemia, é, é, de sair do Acordo de Paris. Então, mais uma vez, isso mostra, né? Que é hora realmente de pensar seriamente essa agenda. Há uma série de dificuldades, vai ter pressão dos Estados Unidos, e eu acho que o Brasil precisa ser um ator mais ousado. Isso não significa ser uma pessoa completamente desorientada, né, de uma ambição sem direção, né? E dentro do BRICS, para o bem do BRICS, né, um Brasil muito mais ativo, comprometido, sem essa ambiguidade que ninguém sabe, que não constrói nada, vai ser benéfico para o Brasil, vai ser bom para o BRICS. E aí a gente tem que discutir agora uma pauta importante, né? Para nós aqui preocupados com o Brasil, com esse cenário, viu? A Granada que você falou das pressões dos Estados Unidos, das correlações de força baixa, é a seguinte pergunta: o que é estar em cima do muro? Porque é isso onde estamos, em vários aspectos. Estamos em cima do muro, hein? A gente dizia isso de algumas forças políticas, né? Estamos em cima do muro. O que é estar em cima do muro? Há acadêmicos que dizem que devemos aplaudir os que estão em cima do muro, neste momento de antagonismos, de conflitos, de lados, né? E de fato não é momento para escolher lados. Então, o que é estar em cima do muro, né? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente refletir. Né? É simplesmente ficar parado olhando e ver esse muro sendo destruído ou as balas cruzando entre as nossas cabeças? É um ponto importante. Então, acho que é, podemos começar talvez pequeno, tem muita ambição no sentido de organizar um pouco a casa. Acho que esse momento da cúpula do BRICS, 4 novos membros, isso já é um desafio tremendo. Nós precisamos agora, vamos dizer assim, do dia para a noite, ter que estudar o Egito, a Etiópia, né, o Irã com mais seriedade, dialogar com eles, com Emirados Árabes Unidos, ter essa capacidade de conhecer, né, ir até lá, fazê-los vir até aqui. Abre-se uma agenda completamente nova, né? Então, acho que mais uma vez, é, é, e talvez a institucionalização do BRICS possa ser esse passo em que a gente deixa as coisas mais transparentes. Quais são os objetivos? Quem pode fazer parte? Quais são os critérios para ingressar? Né? Então, qualquer outra acusação, fake news, tentativa de destruição do BRICS, ela cai por
terra na medida em que você tem, ou pelo menos ela vai ter menos força na medida em que você tem algo um pouco mais organizado, mais transparente, acessível, com os objetivos claros e etc. Né? Então, em relação ao BRICS, acho que isso é um ponto, uma agenda que não tem tanta complexidade, essa questão da institucionalização, mas do que seria, né, esses objetivos do BRICS para poder blindar um pouco mais desses ataques que, como já estamos sentindo, virão. Né? Então é isso. Meus comentários a essas excelentes colocações de vocês, pessoas extremamente, como eu já falei aqui em outras ocasiões, super experientes, que assumiram posições importantes em governos, são importantes conselheiros e atores políticos importantes hoje. A gente só tem que aprender aqui com vocês e espero que essa oportunidade eu tenha deixado alguma mensagem também importante ou minimamente interessante. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Evandro. Muitíssimo obrigado também, Samuel. Eu acho que vocês, né, principalmente você, Evandro, eu acho que você levantou uma série de provocações importantes, né? Aqui nós voltaremos ao tema BRICS agora após a cúpula de Kazan, né? Não sei se já imediatamente na próxima segunda-feira ou na seguinte, na subsequente. É, e, e esse tema vai se manter como pauta das nossas conversas, dos nossos diálogos do Sul. Eu quero agradecer muitíssimo ao Samuel, quero agradecer muitíssimo também ao Evandro, quero agradecer a participação de todas as pessoas que participaram aqui do próprio debate, e já queria deixar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube para que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira. Muito boa noite a todos e a todas.